duas pessoas com 90 quilos, elas podem ter o mesmo peso, mas pensando na composição corporal, se uma tem mais músculo ou mais gordura, a estética vai ser totalmente diferente. Mas além da estética, a saúde também. Então, quando a gente fala de duas pessoas com o mesmo peso na balança, mas sendo, então nesse caso, vamos supor que duas pessoas com 90 quilos, sendo que uma tem uma massa muscular muito mais alta e a outra tem um percentual de gordura muito mais alto. Então, ela tem 90 quilos com mais quantidade de músculo e a outra com mais quantidade de gordura. Quando a gente fala dessas duas pessoas, quais são então os impactos na saúde dela? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre o tecido muscular. Então, o tecido muscular, ele é metabolicamente ativo, ou seja, o seu músculo, ele tem um metabolismo e por isso que quando a gente fala em ganhar massa muscular, além da estética, isso também melhora o seu metabolismo por si só. Porque quanto mais músculo você tem, maior vai ser a sua taxa metabólica basal, ou seja, a taxa para você praticamente existir e respirar. E é aí, com esse músculo que tem um metabolismo mais ativo, ele faz com que a capacidade do seu coração seja melhor também. Então, quanto mais músculo metabolicamente ativo você tem, maior vai ser a capacidade do seu coração de bombear sangue. Então, ele vai conseguir bombear mais com menos esforço. Vamos pensar assim? Então, cada vez que ele bater, ele vai jorrar mais sangue. Então, você tem um maior volume sistólico. Você tem mais sangue chegando com menos batidas do seu coração. E aí, isso geralmente vai resultar em você ter uma frequência cardíaca de repouso mais baixa e uma pressão arterial mais controlada. Ou seja, a sua pressão normalmente, sem fazer nenhum esforço, ela vai ser mais baixa do que se você tivesse menos músculo. Então, essas duas pessoas com 90 quilos, a pessoa com 90 quilos com mais gordura, ela tende a ter uma pressão arterial muito mais alta do que a pessoa com maior massa muscular. Porque os músculos delas, o tecido muscular, uma é ativa e a outra nem tanto. Então é por isso que quanto mais atividade física você pratica, mais baixa tende a ser a sua pressão arterial. E assim também os seus batimentos tendem a ser menores quando você está em repouso. Então por isso que um atleta, a frequência cardíaca dele é mais baixa do que uma pessoa sedentária. E aí já puxando dessa pessoa sedentária, quando a gente tem um excesso de gordura corporal, principalmente a gordura visceral, que é essa que fica na região principalmente do abdômen, porque ela protege os seus órgãos, ela além de ter querendo ou não, um metabolismo também, ela tem um comportamento mais inflamatório, ou seja, ela libera substâncias no seu organismo que dificulta a ação de outras coisas. Qual que é a principal coisa que ela dificulta? A ação da insulina. Essa insulina, quando ela já tem dificuldade, é aí que vem a resistência à insulina, vem um diabetes e vem todas essas mudanças que acontecem independentes da insulina. E além disso, essa gordura corporal visceral, ela também contribui para o enrijecimento dos seus vasos sanguíneos. Então é aí onde seu vaso sanguíneo ele não fica tão flexível e aumenta a demanda do seu trabalho do seu coração. Porque pensa, esse vaso ele não tá esticando como ele deveria esticar, bem entre aspas, tá? Mas ele não tá esticando tão bem. Assim, o coração ele tem que fazer mais força para aquele sangue passar naquele vaso. É como se você estivesse tentando passar uma pedra deste tamanho por uma mangueira deste tamanho, bem menor. Então ela vai travando. Então na hora que ela vai travando, o seu coração ele tenta aumentar esse bombeamento para conseguir fazer aquela pedra passar, para ela não ficar presa, porque se ela ficar presa, você infarta. Então, como ele tem que fazer mais trabalho, acaba que você tende a elevar a sua pressão arterial, porque ele está tentando mais esforço, e a sua frequência cardíaca de repouso aumenta também, porque é como se toda hora que você mesmo parado está tendo que trabalhar o dobro do que ele precisa. Então ele tá fazendo muito mais esforço sem motivo algum. Então, ou seja, essas duas pessoas, por mais que elas tenham o mesmo peso na balança, elas vão ter perfis cardiovasculares completamente diferentes por conta da composição desse peso. Isso é uma regra absoluta? Não, não é. Nada é uma regra absoluta, mas é uma tendência. Quanto mais gordura você tem,
maior tende a ser a sua pressão e a sua frequência cardiovascular. Então, o seu cuidado com o seu coração tem que ser muito maior. Então, é por isso que quando a gente fala do número da balança, ele não conta a história toda. Porque você pode colocar lá as duas pessoas com 90 quilos, mas o coração de uma trabalha o triplo do que o coração da outra. A pressão de uma é 11 por 5, a pressão da outra é 13 por 7. Não é regra, tá? É só para exemplificar. E aí, então, quando a gente fala dessa mudança na pressão arterial, o que uma pessoa com uma composição corporal mais rica em gordura, então percentual de gordura alto, precisa fazer para fazer com que essa pressão arterial reduza, a frequência se controle e consiga melhorar a atividade do coração dela? Atividade física. E aí, essa atividade física no início não precisa ser ela ir fazer a musculação e levantar, sei lá, 60 quilos. Não tem necessidade. Qualquer atividade para uma pessoa sedentária vai ter efeito. Então, nem que seja ela começar com 15 minutos de caminhada na rua, já vai começar a ajudar. Qualquer coisa que saia do zero, qualquer coisa que saia da inércia, gera um movimento. Então, qualquer atividade é bem-vinda. É o padrão ouro? É para ela fazer só caminhada pro resto da vida? Não. Mas ela precisa sair de onde ela tá. Então, se você precisa começar a controlar seu percentual de gordura, você precisa começar a se movimentar. E aí, pensando nessa pressão arterial, os exercícios aeróbicos ajudam muito no início. Então, eles fazem com que a sua capacidade de resistência aumente. Então, aos poucos que você vai fazendo uma bicicleta, vai correr, vai andar mais rápido, qualquer coisa desse tipo, faz com que seu coração vá se adaptando, e ele se adaptando, ele trabalha mais com menos. Entendeu? Entendeu? E aí, por isso que é muito bem-vindo os aeróbicos. E outra coisa, a musculação, essas atividades de força, eles também vão ajudar, porque eles vão dar estímulos para o seu músculo. E a atividade física na musculação, quando a gente fala dessas atividades mais de resistência, o músculo ele continua trabalhando depois. Então não é ali na hora onde você está resolvendo o problema. Ele vai trabalhar depois. Então esse músculo ele continua ativo. E lembra que eu falei do músculo ativo que ajuda na frequência? Então é aí que é uma combinação perfeita. Você tem um exercício aeróbico e você fazer uma atividade de resistência também. Porque você junta o útil ao agradável. Você tem um que aumenta ali na hora e você tem um que aumenta depois. Então você tem o encaixe perfeito de uma atividade que vai cuidar do seu lindo e belo coração. E puxando o gancho, é lógico, para a área da nutrição, falando do seu coração, você precisa, beber água. Já pega o vídeo que tá aqui na descrição, porque você não pode deixar esse sangue grosso, bem entre aspas, tá? Porque você precisa fazer com que esse volume não seja tão denso para passar mais tranquilamente nas suas veias. E pensando nas veias, se você tem um consumo muito alto de gorduras saturadas, gorduras trans e etc., elas são mais oxidadas e elas se acumulam no seu vaso. Quanto mais elas se acumularem, menor vai ficar o espaço para o seu sangue passar. Menor o espaço, seu coração trabalha mais, bombeia mais forte, frequência aumenta e a pressão também. Então, por isso que você tem que combinar essa galera toda. Você precisa controlar a gordura da sua alimentação, principalmente essas, e também os alimentos ricos em carboidratos refinados, tá? Então, pão, massa, farinhas, toda essa galera aí, açúcares também, elas viram gordura depois, tá? Então, a gente tem uma absorção desse carboidrato para geração de energia, mas se ele se acumula, ele vira gordura. Então, ele vai ficar lá na sua veia da mesma forma que a gordura trans. Então, você precisa equilibrar esse carboidrato e essas gorduras para evitar que eles se acumulem, para sua veia ficar mais limpa, e aí você vem junto com a atividade física. Então, você tem uma mudança completa. E aí, na hora que você muda esses dois, você faz com que sua veia funcione, seu coração fique feliz, seus músculos trabalhem mais e só tem benefício. Entendeu? Só tem benefício. Então, resumindo aqui, né, no final das contas, a pressão e os batimentos cardíacos de uma pessoa com mais gordura vai ser muito maior
do que os batimentos e a pressão de uma pessoa com mais músculo. E aí ela fica mais adaptada. Então a resistência dela muda, a performance dela muda e o coração dela tá muito mais protegido. Então, quando a gente fala em saúde cardiovascular, a sua atividade física é essencial para você cuidar dessa pressão. Segundo pilar, água. Terceiro, uma alimentação equilibrada. Você precisa controlar essa fonte de gordura. Você precisa ter um equilíbrio desse carboidrato, esse carboidrato que vai ser realmente benéfico para você. Então, uma batata, o próprio arroz, uma fruta, não coisas do pacote, que essas coisas do pacote vão vir esses carboidratos refinados, mais gordura ainda. Então, não tá te ajudando em nada. E aí, até mesmo pensando nas suplementações, já puxando o gancho para outro lado, a gente tem o ômega 3. O ômega 3, ele ajuda nessa questão da inflamação. Então, o ômega 3, ele ajuda nessa limpeza dos seus vasos. É assim, milagroso? Não, né? Lembra, os outros pilares primeiro. E aí depois você entra com o ômega 3 para ele completar e colocar a cerejinha do bolo. Porque aí você tem todo mundo ajudando para sua veia. Se você não fazer uma atividade física, não regular a sua alimentação, o ômega 3 não faz milagre. Então, quando a gente fala de sair do sedentarismo, melhorar sua composição corporal, tem o ponto da estética que todo mundo se sente melhor? Sim, tem, a gente sabe. Mas, por outro lado, você vive mais. Seu coração tá melhor, ele tá trabalhando bem e você reduz as chances do seu coração ficar lá cansado, destruído. Então fica aí a dica para você, alguma motivação para você fazer uma atividade física e cuidar do seu lindo e belo coração, para você ter uma frequência cardíaca boa, uma pressão arterial equilibrada e viver feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.